Fora de frequência. Sejam muito bem-vindos ao episódio 31 do Pitacos do Paulo. Mais um episódio em um cenário diferente. Eu estou em Niterói. Você que está assistindo, porque agora o episódio sai também no YouTube, tá? Se você está ouvindo e quer assistir, mas na sua plataforma de áudio não tem como, também tem a opção de você ir lá no YouTube, no meu canal do YouTube, que você pode assistir esse episódio de Quem Vos Fala. Olha, é importante seguir nas redes sociais, @Rádio Lunar Podcast, ou no meu perfil pessoal também, Paulo R. Correia, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Inclusive, na semana passada, não teve Pitaulo, mas teve estreia de temporada nova. Espero que você tenha ido lá da Play. A temporada Diários de um Criativo começou e começamos em grande estilo, pois recebemos aqui os garotinhos. E até o final de novembro, se eu não me engano é isso, até o final de novembro teremos o quê? 2 episódios por semana. O Pitaulo aqui e o de entrevista todas as quintas-feiras de manhã para vocês. Inclusive, você que gosta do meu trabalho, é importante para mim que você apoie. O link tá aí no descritivo do episódio. E uma coisa bacana e legal sobre apoiar esse podcast é que você pode acompanhar as entrevistas antes delas saírem para o grande público. E mandar a sua pergunta também. Essa entrevista com os garotinhos, se eu não me engano, tiveram 2 perguntas dos apoiadores. Foi isso? 2? Acho que foi. Mas enfim, você pode ir lá mandar sua pergunta, além de participar também do nosso clubinho de cultura pop. E hoje, uma das indicações que eu tenho, a gente assistiu junto lá nos apoiadores e conversamos, e vocês vão poder, enfim, escutar um pouquinho do que foi o nosso bate-papo por lá. Hoje eu tenho aqui separado para vocês um filme, uma série... Não, 2 séries e 2 filmes, vamos fazer assim. E olha, agora que eu parei pra pensar, todas as séries aqui a temática envolve um pouquinho de terror. Outubro, né, gente? Eu falei que ia começar a falar mais de terror. É inevitável, chega essa época do ano que eu amo, eu começo a assistir mais coisas de terror, então eu acabo falando de mais coisas de terror. Olha, o episódio de hoje, inclusive, está sendo gravado ao vivo aqui junto com o pessoal da Panelinha. No caso, o canal de transmissão da Panelinha, que é no Instagram, que é 0800, para você que gosta do meu trabalho. Não posso apoiar ainda agora, Paulo. Entra pelo menos lá na Panelinha, é só você achar tanto no perfil do podcast quanto no meu perfil pessoal. Vai estar lá para você poder entrar e participar desse canal de transmissão gostosinho, delicinha, em que pelo menos uma vez por mês eu tento fazer uma live enquanto eu estou gravando o Pitaulo para vocês. Então, bora para as perguntas. Tem uma pergunta de vocês aqui que vocês mandaram no anônimo lá pelo Instagram e a gente começa pelas dicas. Deixa eu só beber minha água e você bebe a sua aí do seu lado também. A primeira pergunta que tem aqui é: o que você achou da nova do Khalid? Eu achei bem gostosinha. Para você que está perdido, para você que não sabe o que está acontecendo, Khalid, um cantor que foi muito conhecido aí no 2017, se não me engano foi isso, um dos primeiros hits dele, assim, foi 2017, 2018. Enfim, ele lançou uma era nova, um álbum novo, After the Sun Goes Down, e essa música, provavelmente que ele deve estar perguntando, deve ser um dos singles, né, que ele fez, que inclusive tem sample da Bridge e tudo mais. Cara, eu tô muito feliz com essa nova era dele. De verdade, eu não escutei, inclusive fica aqui o parênteses, eu tô feliz mesmo não ter escutado o álbum ainda. Fica até de dica pra quem gosta do cantor e não sabia dessa novidade. Mas enfim, eu entrei em contato com ele justamente lá em 2017 e acompanhei os álbuns dele de 2018 e 2019, o Sun City e o Free Spirit. E eu gostava bastante. E, do decorrer dos anos, vamos fazer um resumo bem rápido aqui pra vocês. Ele teve um relacionamento com um menino que acabou vazando na internet que eles estavam namorando juntos e ele nunca tinha falado publicamente sobre a sexualidade dele. E esse é o primeiro álbum que a gente tá podendo escutar pós todo esse burburinho, essas fofocas que tiveram e que ele acabou tendo que se assumir sem estar preparado, sem achar que era o momento pra ele. Ele foi arrancado do armário, vamos botar dessa maneira. E a gente tá vendo esse primeiro projeto do qual em muitas entrevistas ele fala sobre estar se sentindo livre, estar se sentindo sem um peso nas costas, de poder agora ser verdadeiramente quem ele sempre foi para o grande público.
E isso foi um detalhe que eu vi ele comentando numa entrevista, se eu não me engano, foi pro pessoal da Apple, em que ele fala que, tipo, a sexualidade dele nunca foi segredo para as pessoas que estão dentro do ciclo dele, sabe? De familiares e amigos mais próximos. Mas pro grande público ele tinha muito receio de falar ainda. Então parte de mim que conheceu esse Khalid lá em 2017, que tava surgindo ali um pouco também junto com a Billie Eilish, e eu sei que ele conversa justamente com uma geração muito nova, é muito interessante ver que ele tá vivendo um momento de carreira, de que agora ele vai ter essa liberdade de poder produzir o que ele quer e viver da maneira que ele quer e ser quem ele quer ser. E é isso que tem incentivado ele nessa nova era, sobre esse lugar de querer festejar e comemorar quem ele é. E eu achei isso muito legal, é muito bom ver que, infeliz, por um motivo muito infeliz, é traiçoeiro isso, mas por um motivo muito infeliz, agora ele tá conseguindo ser ele mesmo. Então fica de dica pra você aí que ainda não escutou, After the Sun Goes Down, tem muitas músicas interessantes ali. A última, a que foi feita de single um pouco antes assim do lançamento do álbum, é Out of Body, e que tem samples, se não me engano é Toxic, da Britney. E isso é muito legal, porque, enfim, é ele brincando talvez com as referências queers que ele já tinha antigamente, sabe? Então eu tenho a sensação de que a gente vai ver um novo Khalid aqui pela frente, e eu fico muito feliz por isso, porque sei que tem outras pessoas que vão ser atravessadas pela arte dele de uma maneira de poder entender que vocês podem ser vocês mesmos e sabe? É isso, ser vocês mesmos. Ai, deuses. Mas é isso, respondendo essa perguntinha pra vocês, e bora pras dicas de filme primeiro. Já bebi minha água e vamos agora para as indicações. Fiquem tranquilos que eu não vou trazer spoiler de nenhuma indicação que tem aqui. Quando eu trouxer, eu aviso. Inclusive pra galera da live que tá perguntando como eu estou muito bem. E vocês, como vocês estão? Quiserem mandar perguntas aí na live, pode mandar, tá bom? O primeiro filme que eu quero trazer pra vocês é A Medium. Ele tá disponível, se eu não me engano, no Prime Video, acho que é isso. É um horror folclórico que mistura crença ancestral, possessão e documentário ficcional. É aquele estilo mockumentary, acho que é assim que se fala. De que eles fingem estar fazendo um documentário sobre uma coisa, mas na verdade não estão fazendo. É só o filme mesmo que tá naquele formato. E a série e o filme, né, A Medium, é muito interessante porque ela é uma produção tailandesa e sul-coreana ao mesmo tempo. E que executa muito bem essa atmosfera rural e sobrenatural que o filme pede, sabe? De ser uma cidade meio pequena, poucas pessoas ali envolvidas. E é meio que um grupo de adolescentes que resolveu viajar para um certo lugar justamente para documentar o trabalho das médiums, né? E é muito interessante porque a protagonista, ela tá nesse processo de lutar contra espíritos e maldições da geração da família dela, que ela achou que ia conseguir escapar, mas na verdade estão tudo ali correndo atrás dela ainda. Mas o mais interessante mesmo é que esse tipo de terror, ele sai do eixo que a gente tá acostumado, americanizado e... Ai, bati a mão na mesa. Americanizado e principalmente católico, né? Do que é uma possessão, do que são espíritos ali rondando uma pessoa. Então é muito interessante quando ele foge desse lugar para contar uma história de terror pra gente que tá acostumado com uma certa formato XYZ. E eu adoro quando chegam esses recortes e que mostram pra gente uma nova cultura, uma nova perspectiva sobre coisas sobrenaturais, e eu acho isso muito legal. Eles sabem trabalhar muito bem a tensão, vai tudo escalonando, né, no filme. Ele não é um filme incrível, oh meu Deus, o melhor filme de terror de todos os tempos. Não é isso, mas é um filme de terror muito bem feito. E ele sabe escalonar essa tensão, o terror, até tudo estourar ali nas cenas finais, que aí é puro caos, pura catástrofe, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você fala assim, meu Deus, deu muito ruim, sabe? E tem um detalhe que pra mim é crucial com filmes de terror, é que é isso, nem sempre o bem tem que vencer. Fica aqui essa reflexão. Eles trabalham muito bem, o equilíbrio perfeito, eu acho que existe entre a cultura e o folclore tailandês que eles trazem, né, para basear o terror, e a forma narrativa que os sul-coreanos têm mania de contar terror entra num equilíbrio muito interessante e muito bem feito. Isso, inclusive, me fez lembrar de um filme de terror que eu amo, que esse aí, no caso, é 100% sul-coreano, que se chama Ex-Human.
E eu lembro que eu fui assistir ele justamente porque tem o ator Cho Min-sik, que é o que fez Old Boy, um filme lá de 2003, de ação muito bom também, enfim. Mas esse Ex-Human é muito legal, muito legal. Se eu não me engano, também está disponível para aluguel, eu acho, pela Prime Video. E vale muito a pena também porque vai por esse mesmo caminho de apresentar pra gente uma outra perspectiva sobre uma outra cultura, sobre, enfim, possessões, rituais e assombrações e maldições geracionais de família, enfim. Acho que vale muito a pena justamente a gente entrar em contato com esses filmes aí. Esse aqui, A Médium, é de 2021. O Ex-Human é de 2024. Ex-Human, gente, é E-X-Huma, H-U-M-A. É de 2024, enfim, são dois filmes muito interessantes pra gente poder entrar em contato com um outro tipo de religiosidade e crença para falar de terror. Isso é muito legal. Bebi minha água e indo aqui direto para nossa próxima indicação, que é uma série que tá lá na Netflix, True Hunting. É a nova aposta aí da Netflix em parceria com o James Wan. Sim, o famoso James Wan lá que criou o primeiro Invocação do Mal. Inclusive, já a gente vai chegar para falar um pouquinho mais sobre esta persona. Ele assina a produção dessa série, que é um documentário, uma série documental, né? E aqui não é igual o filme anterior que eu falei, que finge ser um documentário. Não, aqui de fato é um documentário. E eu assisti junto com os apoiadores. Nós paramos aqui uma noite para poder assistir 3 episódios. Os episódios têm 30 minutos, é tudo curtinho. E depois a gente parou para conversar um pouco sobre a produção, o que a gente achou, o que a gente sentiu. Então vou aproveitar para compartilhar com vocês as primeiras impressões que a gente teve sobre True Hunting. E você vai que gosta do bate-papo que a gente teve. E na próxima você está lá presente também. Porque, sabe por quê? No final do mês, vamos assistir juntos o season finale de Task, a série que eu comentei com vocês aqui também. E provavelmente a gente vai assistir uma outra série. A princípio vai ser a nova versão de It, que vai chegar também no final do mês. Mas talvez possa ocorrer mudança se aparecer uma outra série mais interessante. Mas a princípio a gente vai assistir It juntos também no final do mês. Então já fica aqui o aviso pra você que quer apoiar, quer participar desse bate-papo. O link tá aí na descrição, mas fica aí com as nossas primeiras impressões. Vocês gostaram da história? Eu não gostei, não. Habla. Eu achei que forçou um pouco a barra esse negócio de... Cara, tu foi lá pra ir atrás dos povos indígenas e querer receber o quê? Ai, foi brutalmente torturado, não sei o quê. Ai, que... por favor, né, cara? Não simpatizou com a história do querido. Não. Tipo, puta que... Não gostei. De verdade. Não. E tem um grande furo que não foi só ele que morreu aí, né? Tipo assim, cadê o esquadrão dele, né? Exato. É porque ele foi o que mais sofreu, tadinho. A Renata tá revoltada com o soldado. Ai. Não, bizarro, de verdade. Eu achei o ó. 500 mil indígenas foram mortos essa noite, mas todo mundo só quer falar O Tommy é o problemático, né? Ele que é o problema. Dani, você gostou, Dani, da história? Ai, achei muito brancola. Mas, tipo assim, ele falou bem assim, o que você fez, provavelmente que ele fez foi matar indígenas. Uhum. Ele tinha sido perdoado, pode ir embora. E foi assim. O perdão vindo da família dele. Eu te perdoo, vai contar até 10 aqui. Você não pode voltar aqui, você não pode me perturbar mais. Parou. Agora que a gente viu a história, que eu fui entender por que o James Wan resolveu se envolver, né? É só porque tem os Warren fazendo uma palestra. E aquele amigo dele lá que viu uma palestra e acha que sabe tudo de todos, né? Não, bizarro isso aí também, tá? Bizarro. Porque eles assistiram a palestra, assim, com o ouvido tampado. Não chama nada pra sua casa, não abre porta. E eles, vamos, chama ele aí, vou gravar agora, tirar foto. Eu acho que, vendo com os olhos, assim, de um militante, eu acho que seria muito mais interessante trazer a perspectiva dos povos indígenas, né? E aí, sim, colocar uma aluna com descendência indígena que passou por ali, eu acho que faria mais sentido. Sim, teria uma outra pegada, um recorte talvez bem mais interessante pra história do que necessariamente essa. Inclusive, é o que me levantou a questão quando eu tava assistindo mais pro final. Tipo assim, por que é essa história? Sabe? Uhum. Por que eles quiseram escolher essa e não uma outra qualquer? Enfim.
Temos uma conclusão, não tão satisfatória quanto a gente esperava. Notas. Descobrimos que notas, eu daria... só pela aventura do caminho, eu daria um 6 de 10, um 5 de 10. Pela curiosidade do caminho, sabe? Pelos momentos ali de tensão que eu achei que foram interessantes. E vocês? Eu dou 6 também, porque eu não vou negar que eu também insisti. E porque eu queria saber quem que era, entendeu? O que realmente tinha acontecido. Mas assim, depois que eu descobri, nossa senhora. Aí decepcionou. Prendeu bastante a atenção. Acho que eu daria uns 5,5, vai. 5,5. E você, Dani, daria quanto? Eu acho que um 4,5, peraí. Eu achei o final muito broxante. Acabou com James Wan. James Wan, você escolheu errado, né, não, Dani? Nossa, final ruim, meu Deus. James Wan é o filme. Não, e a Dani, tô curiosa. Tadinha, cara, que decepção. Nossa, eu tava vendo um monte de coisa aqui na minha cabeça, suposição. Chegou na hora. Pegando várias teorias, chegou no final, decepção. Triste pra ela. Coitado da árvore, que teve que aguentar o cara todo morto. Né? Queria a visão da árvore. Que ela acha disso. Nossa, a árvore cansada de aparecer, meu Deus. Alguém faz a versão da árvore da série, por favor, pra gente entender o quanto ela sofreu nesse momento. Um cara chato, mano. Deu pra entender mais ou menos que a gente não curtiu tanto assim a conclusão da história, né? A gente deu até uma leve militada, mas tá certo. Inclusive, eles contam 2 histórias. A gente assistiu 3 episódios que correspondem a uma história e depois tinham mais 2 que correspondem a uma outra história. São 5 no total. E a gente só viu esses primeiros e depois eu fui assistir sozinho os outros 2. E assim, esses casos são reais. É uma ideia que parece muito promissora, sabe? Ai, nossa, casos reais, documentados assim e tal. Parece interessante, mas no fundo... Quando eu assisti a segunda metade, a segunda história, né, separada dos apoiadores, só reafirmou, sabe, o lugar de ser um tanto quanto sem graça. E é complicado, justamente por isso que eu falei o nome do James Wan, porque é isso, é mais uma produção que tá carregando o nome dele ali, mas que não tem nada da forma como ele conta história, na forma como ele faz as coisas, é apenas ele como produtor e é isso, eles querem vender a história e só porque tem o nome dele, chama mais atenção e a galera vai lá assistir, mas assim... E aproveitando que eu tô falando do James Wan, eu quero falar de Invocação do Mal 4. Um longo suspiro para começar a falar desse filme. Porque, assim... Muito ruim. Mais aí um filme da franquia do universo que James Wan começou lá em Invocação do Mal 1. Inclusive, Invocação do Mal 1 e 2 são boas, porque ele tá assinando a direção, e aí tá uma questão, eu acho que ele é um bom contador de histórias, apesar das vezes da história não ser muito elaborada, não ser muito assim, uau, incrível, amazing, mas o fato dele tá ali contando aquela história fica interessante porque ele sabe contar de uma maneira legal. Enfim, assim como os predecessores desse filme, né? Invocação do Mal 4, a gente vai lá, mergulha em mais um caso da família Warren, mas esse é muito ruinzinho. Depois que o James Wan saiu da direção, a coisa desandou muito, porque não é como se os próximos diretores dos outros filmes, Invocação do Mal 3, Invocação do Mal 4, Annabelle, A Freira 2, então, podre. O filme que deu esse pontapé inicial, ele só foi esse grande sucesso porque o diretor estava por trás daquilo. E aí você vê num quarto filme de uma franquia que está dentro de um universo em que o filme mesmo não respeita as próprias questões criadas ali dentro daquele lugar. Existe um lugar de suspensão de crença quando a gente está assistindo um filme, que é isso. Por exemplo, a gente está assistindo um filme do Superman, a gente sabe que o Superman é um ET, que veio de uma espaçonave, que caiu numa fazenda, foi criado por humanos. Você entende? A gente cria uma suspensão de crença para viver aquele universo daquele filme, mas, de qualquer forma, o próprio filme tem que se respeitar dentro das leis que ele se propõe. E o filme, ele caga e anda para 300 coisas que ele ensinou pra gente, não só na franquia como um todo, como no próprio filme. Tem uma cena que me atravessa muito, que eu falei, cara, não é possível, não é spoiler, isso que eu vou comentar agora, mas o Ed Warren, que é o marido, né, lá dos exorcistas, que sempre faz o negócio e tudo mais,
Tem uma hora no filme que ele se vangloria de ter feito mais de 1000 exorcismos, de não sei o que lá, e na hora que ele vai precisar fazer um exorcismo no filme, ele exige que tragam a Bíblia pra ele poder fazer, e na hora que você vê, o filme se dedica a isso, preciso da minha Bíblia, vai lá buscar, porque senão eu não consigo, tem esse momento no filme. E aí quando a pessoa vai pegar e volta, juro, ele lê 2 frases. Ele abre a Bíblia e fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso. Caralho, tu passou o filme falando, se vangloriando que tinha feito 1000 exorcismos, mas de repente agora você precisa da Bíblia, e agora você precisa da Bíblia pra ler duas linhas. Sabe? Tipo, o próprio filme não se leva a sério nesse quesito. E assim, a minha sensação é de que a culpa tá no lugar do diretor e também um pouco do roteirista. Esse diretor, ele é o roteirista o diretor e roteirista do 4, ele também é o diretor e roteirista do 3. O diretor, ele assina a direção do A Feira 2, A Maldição da Chorona, que é um filme muito ruim do universo dos Warren, mas enfim, e Invocação do Mal 3. Inclusive, já estão dizendo que vai ter continuação de A Maldição da Chorona 2, e adivinha quem está assinando a porcaria da direção e da direção? A mesma galera que fez Invocação do Mal 4. Podre, ruim, gente, ruim, muito ruim. É muito triste ver que Invocação do Mal 1 e 2 teve que ter um desfecho fraco desse jeito que esse filme foi. Eu sou fã da franquia, quer dizer, eu sou fã do primeiro e do segundo filme. Eu gosto, inclusive, de alguns filmes da Annabelle, se não me engano, é o primeiro e o segundo delas eu gosto. Mas de resto, fala, cara, onde estamos? O que aconteceu? Parece que a franquia não evoluiu. O primeiro e o segundo filme colocaram a barra de nível lá em cima e a galera não conseguiu acompanhar, e aí veio essa cagada que a gente tá vendo agora. Eu ia comemorar aqui dizendo assim, que bom que se encerrou, né, que não vai ter mais. Talvez não seja muito por aí o caminho, talvez tenha, sim, outros filmes do universo dos Warren, mas agora sem o Ed e a Lorraine, e na verdade vai ser, sei lá, o filho e o marido, sabe? Tipo, cacete de agulha. Não precisa, gente, não precisa! Jogaram a última pá pra enterrar o negócio. É isso, meus amores, mais um episódio fica por aqui do Pitaulo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse episódio com alguém. Muito obrigado pra você que tá escutando, compartilhando, comentando. Fico muito feliz e agradecido por isso. E eu espero vocês, quinta-feira, amanhã. Sabe por quê? Vai sair mais uma entrevista e dessa vez vai ser com os meninos do G-Caps. Uma entrevista maravilhosa sobre essa dupla aí que lançou seu álbum de estreia esse ano. Então conto com seu play lá também. E até semana que vem com mais pitacos e coisas da vida e reflexões e tudo mais. E um beijo e um queijo. Fui! E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.